Olá pessoal, esse vídeo é para compartilhar uma situação que vivenciei essa semana numa audiência e considero que pode render uma lição útil e importante. Inicialmente eu chamo atenção para o fato de que é impressionante como a vivência no dia a dia, na prática, nos traz surpresas e nos surpreende. Eu digo isso porque às vezes eu acho assim, eu não tenho nada mais para me surpreender. E aí me refiro especificamente a situações e questões relacionadas às tratativas e à negociação voltada à busca da solução de consenso, seja em audiências de conciliação, seja em audiências de instrução, nas quais se abre um canal de diálogo para se avaliar a possibilidade de um acordo. Então vou relatar aqui o que eu vivenciei recentemente numa audiência, era uma audiência de instrução, inclusive, mas esclareço desde já que eu vou distorcer alguns fatos e informações para que não haja o risco de que alguém se identifique e se incomode. Eu sempre tive cuidado, ao compartilhar alguma situação vivenciada, de ocultar nomes e número, ou seja, nome de partes, advogados e número de processo. Mas eu tive recentemente uma experiência em que isso não foi suficiente. A partir de então, além de ocultar nomes e número, eu também estou distorcendo fatos e informações, principalmente em relação aos valores que eu vou mencionar. Mas essa distorção envolve os valores absolutos, ou seja, eu procurei, inclusive tendo cuidado de fazer o cálculo, para garantir que as proporções fossem as mesmas. Inclusive para facilitar, eu ajustei os números para facilitar o raciocínio e a compreensão. Portanto, se alguém achar que está se identificando na situação a ser relatada, considere que, abre aspas, qualquer semelhança é mera coincidência, fecha aspas. Pois bem, nesse caso havia 3 questões em debate. Uma era matéria de direito, outra era matéria puramente fática, envolvendo um dano moral, e uma terceira envolvia uma questão que praticamente não tinha controvérsia fática. No fundo, a questão que remanescia seria uma questão de análise técnica envolvendo insalubridade, que dependeria aí da compreensão do perito. Avaliando cada uma dessas questões em termos de valores, nós tínhamos o seguinte: a questão que envolvia a matéria de direito, se acolhida daria R$1.000. A insalubridade, se acolhida daria R$3.500, mas ainda teria os honorários do perito, que, havendo condenação, a reclamada teria que arcar. E quanto ao dano moral, havia uma dificuldade até para se apurar o valor, eu não cheguei nem a fazer essa reflexão e essa análise. Eu me limitei a apurar quanto daria a insalubridade e a questão relacionada à matéria de direito. Antes do início da instrução, a reclamada chegou a fazer uma proposta de R$3.000. E eu cheguei a ponderar se haveria a possibilidade de chegar em 4.000 e a reclamada não aceitou. O reclamante, por meio do seu advogado, o advogado do reclamante mencionou que o valor mínimo para que se chegasse num consenso seria R$5.000. Não tendo acordo, seguimos para a instrução. Mas um detalhe que eu chamo a atenção aqui é que naquele momento, antes de iniciar a instrução, a minha compreensão, que não compartilhei com as partes, era a seguinte: havia uma grande chance de que a reclamada fosse condenada no pedido que envolvia a matéria de direito e correspondia a R$1.000. Dificilmente a tese de defesa ali teria condições de ser acolhida. Quanto ao dano moral, o ônus era todo do reclamante, mas eu tinha uma avaliação de que, pela descrição da petição inicial, os fatos que eram relatados, que não seria algo fácil de se demonstrar. A insalubridade eu achava que dificilmente seria acolhida, o que, como eu havia dito, dependeria de uma análise técnica do perito, mas eu tinha essa compreensão com base em outros casos semelhantes. Eu acho que aquela situação ali dificilmente, ali se chegasse ao grau médio, por conta do tipo de risco envolvido, mas por outros casos parecidos que eu já tinha verificado, eu achava e acho que dificilmente o perito vai considerar que havia a insalubridade. Daí seguimos para a instrução, que encerrada, ou seja, tendo sido aí colhidos todos os depoimentos, passamos a ter o seguinte cenário. Quanto à matéria de direito, que correspondia aos R$1.000, nada mudou, e nem teria como mudar, porque era matéria de direito. Quanto à insalubridade, idem, até porque já não havia muita controvérsia sobre o cenário que seria considerado na realização da perícia. E quanto ao dano moral, na minha compreensão, não houve a menor demonstração de tudo aquilo que se alegava. Considerando tudo isso, na melhor das hipóteses, naquele momento, o reclamante levaria numa condenação, no máximo, R$4.500, se levasse a insalubridade, o que eu acho pouco provável que leve, e, no mínimo, acreditando que a matéria de direito também não teria muito o que fugir, R$1.000. Então, saímos de um cenário e entramos num outro cenário após a instrução, em que o reclamante, na melhor das hipóteses, levaria R$4.500 e, na pior das hipóteses, levaria R$1.000. Daí eu indaguei ao advogado da reclamada se ele manteria aquela proposta de R$3.000 que ele havia feito antes da instrução começar. Quando eu faço essa pergunta para ele, ele reage até de uma certa surpresa, imagino que ele não esperava aquela provocação, titubeia, demora um pouco para responder e vira e fala assim: mas espera lá, o reclamante aceita? Se o reclamante aceitar, eu avalio com o meu cliente.
E aí eu viro para o advogado do reclamante e pergunto: doutor, se a reclamada mantiver os R$ 3.000, o senhor tem interesse? E ele imediatamente, né, de maneira assim muito segura, responde que não. E ele mantinha a posição original de que só aceitaria os R$ 5.000. Daí eu cheguei a provocá-lo, a perguntar se ele achava que não tinha mudado nada naquela audiência de instrução, principalmente em relação à questão do dano moral. E ele me responde também com muita convicção, como se estivesse reproduzindo o que estava na petição inicial, como se nada efetivamente tivesse mudado na audiência de instrução. No fundo, a sensação que eu tive é que ele estava reproduzindo a convicção que ele tinha quando fez a petição inicial e elaborou a causa de pedido, inclusive argumentando: não, excelência, por causa disso, daquilo. Parecia que ele estava lendo a causa de pedido. Eu fiquei calado e seguimos adiante, encerramos a audiência. E a grande lição que eu acho que a gente pode tirar disso, e eu compartilho aqui, e que para alguns pode ser algo trivial e para outros nem tanto, mas o grande ponto importante que me chamou muito a atenção naquele momento é que o advogado precisa se esforçar para fazer uma avaliação, principalmente em termos de análise da prova, não no sentido do que ele acredita, do que ele está defendendo, mas do que o juiz vai considerar. Ou seja, naquele momento, a questão do dano moral não era o que ele achava, era o que o juiz tenderá a achar. Obviamente, quando eu digo juiz, é o juiz de primeiro grau e o tribunal também. Ou seja, não é o que eu acho do que foi produzido em termos de prova, mas o que provavelmente o juiz vai achar. E eu não tenho dúvida em afirmar que naquele momento, aquele advogado simplesmente não conseguia, né, assim, a convicção que ele tinha do que ele havia sustentado lá atrás, e obviamente influenciava a compreensão dele, a percepção dele da prova produzida, é que ele simplesmente não conseguia enxergar como o juiz analisaria a prova. Ele poderia, né, e aí vejam, né, ele poderia ter me provocado a que eu expusesse o que eu achava, e talvez até, naquele momento, naquele contexto, eu caísse, né, vamos dizer, nessa pegadinha. E eu digo que para mim isso é uma pegadinha porque a minha postura e a minha visão é de jamais tomar esse tipo de atitude, né? Talvez de maneira muito cuidadosa, elaborada, eu poderia muito sutilmente soltar alguma impressão, mas eu jamais diria explicitamente a minha compreensão antes de dar a sentença sobre a prova que foi produzida. Mas seguramente outros magistrados não têm qualquer dificuldade em relação a isso. Isso é uma questão que envolve aí um debate ético, né, ético do ponto de vista da ética da conciliação e da mediação, né, com base aí numa leitura do Código de Ética da Conciliação e da Mediação. Isso envolve um debate sobre abordagens facilitativas e avaliativas, mas seguramente existem magistrados que não têm qualquer dificuldade disso, que não é o meu caso. Mas nem isso o advogado tentou. E porque seguramente ele estava tão preso, né, tão amarrado ali nas suas convicções, que talvez ele não tivesse nem como fazer né, imaginar essa possibilidade. Talvez eu pudesse até provocar o advogado da reclamada a se manifestar, e aí ele se manifestando, talvez isso, a depender inclusive da forma como ele se manifestasse, isso poderia facilitar a compreensão do advogado reclamante, mas eu também não fiz isso. Mas dito isso, né, o primeiro recado que eu deixo aqui tente avaliar, né, para os advogados, tente avaliar com o juiz, não o que você acha, mas o que o juiz vai achar daquilo. Esse é o primeiro, vamos dizer, a primeira sugestão. A segunda sugestão é a seguinte: eu criei um aplicativo, que é o Sistema de Cálculo de Proposta de Acordo, Scapa, que é um aplicativo gratuito, que pode ser baixado na Apple Store ou na Google Play, né, para iOS e para Android. E nesse aplicativo, o que esse aplicativo faz? Ele faz uma análise de risco e a partir dessa análise de risco ele gera uma proposta de acordo. E logo na primeira etapa, na primeira tela do aplicativo, você tem que informar se a análise que você vai fazer é uma análise neutra, otimista ou pessimista. E eu sempre sugiro, principalmente para os alunos do meu curso de negociação trabalhista, eu sempre sugiro que primeiro faça a análise neutra e aí depois faça a análise otimista e pessimista. Por quê? Porque aí talvez você consiga enxergar com mais facilidade um cenário mais desapegado das suas convicções, principalmente considerando a análise pessimista. Porque qual é a lógica? Lá no aplicativo, quando você chega nos pedidos, ele tem uma escala de risco de 7 níveis. Então, por exemplo, se você informa o risco médio na análise neutra, na análise pessimista, você vai ter que baixar um degrau em relação a esse risco. E aí talvez você consiga enxergar a coisa com mais facilidade. Mas o grande recado é preciso sempre fazermos um esforço para realizarmos uma leitura daquilo que aconteceu de maneira mais desapegada. Por outras palavras, ou seja, o desafio é como o juiz vai olhar para isso. Portanto, é isso. Espero que seja útil e, como eu sempre digo, bons acordos.